Mais uma vez, novamente, de novo, Teones. Bom dia, Xuxa, bom dia, ouvintes. Xuxa, o tema hoje é... O nome é complicado, mas vou chamar de fotossensor, para ficar melhor o entendimento. É sistema Meteorológico de Fiscalização de Trânsito, o famoso fotossensor. Então, aqui a gente vai chamar só de fotossensor para ficar mais fácil o entendimento, certo? Então, Xuxa, aquele sistema de fiscalização, eles são... Assim, antes de ser instalado na veia, é feito um estudo que é detectado assim, o número de acidentes, de ocorrência. Então, é justamente por isso que coloquei ele lá, para ver se reduz esse número de acidentes, certo? Aqueles equipamentos, eles não são das prefeituras, eles são, assim, são empresas que ganham a licitação e instalam os equipamentos. Porque tem pessoas que, às vezes, têm raiva ou levam uma multa e jogam uma pedra nele e pensam que está jogando uma pedra na prefeitura, né? E é da empresa, entendeu? Então, são de empresas privadas. Então, Xuxa, aqueles equipamentos, eles, para ser instalados, eles passam por alguns testes. Eles são autorizados pelo Inmetro, fazem uma série de testes, mostram uma série de documentos, aí a partir daí eles são instalados e começam a funcionar. Aí aqui eu vou dar um exemplo aqui, porque tem muitas pessoas que confundem quando assim, às vezes chega a notificação e não entendem aquela notificação. Então eu vou dar um exemplo aqui nas vias de Juazeiro, onde algumas vias a velocidade é 50 km por hora. Então aquele equipamento, ele tem um desdobramento que ele pode autuar em 3 infrações de acordo com o limite que a pessoa passa. Então um exemplo, a velocidade é 50. Então a pessoa passou por 55. Então no Código de Trânsito diz que até 20% acima do limite é infração média. Então, quanto é 20% de 50? 20% é 60. Então, se ele foi de 50 a 60, é infração média. Se ele passar de 60 até 75, que é de 20% até 50% da velocidade permitida, é infração grave. E se ele passar em mais de 50% do limite permitido, é infração gravíssima, 3 vezes, 880, e ele é suspenso o direito de dirigir. É a pior de todas, essa daí. Então... Se ele passou, a velocidade é 50, ele passou com 76 km. Pronto, de 76 em diante, já está com mais de 50%, então é gravíssima 3 vezes. Então, ela é gravíssima 3 vezes, 7 pontos só, mas ela suspende o direito de dirigir. Entendeu? Então a pessoa diz, não, mas só tem 7 pontos, mas é a infração. Tem algumas infrações que já são, eu chamo assim, veneno de cobra. Ela já suspende diretamente o direito de dirigir. Sim. Certo? Então... Aí a pessoa às vezes diz, oxe, mas eu passei só com 51 e chegou a multa, não tem nenhuma tolerância. É o seguinte, aqueles equipamentos ele tem uma margem de erro. Nas pesquisas eleitorais não tem aquela margem de erro, ele também tem uma margem de erro, que é de 7 km. Então, um exemplo, se a pessoa recebeu uma notificação que chegou lá com 51, então ele passou com 58. A margem de tolerância não. A margem de erro é de 7 km. Então ele passou com 58. Tirou os 7 da margem de erro, 51. 51 é acima de 50. Então ele cometeu infração média. Aí eu vou lhe pergunto. Por exemplo, porque tem aquele fotossensor nos sinais, né? Nos semáforos. Certo. Não é isso? Aí eu tô ali na frente, naquela área ali, próximo à área do motor, a motocicleta, né? Certo. E de repente vem uma ambulância. Até o sinalzinho eu faço, para o negócio ficar bem esclarecido. Boa pergunta. Aí vem, o sinal tá fechado e eu tenho que abrir espaço para aquela viatura da ambulância passar. E aí eu tenho que cruzar a faixa, de repente, fotossensor. E aí? Pronto, os veículos de emergência, quando eles passam no fotossensor, a fotografia dele também é tirada pelo sistema. Só que a empresa de processamento da infração, ela vai ver que é um veículo de emergência, então ela não vai enviar aquela infração para a ambulância, no caso a ambulância que passou. Sim. Certo? Mas no caso você aí, que não é de emergência, foi também, teve a sua placa lá pega pelo sistema. Então, o ideal é que a empresa não envie
Assim, ela viu, pegou uma ambulância e pegou uma moto. Sim, então, mas quando se pegar o meu carro, por exemplo. Se pegar só o teu. O meu carro e a ambulância, né? Então, o certo nesse caso aí é a pessoa comunicar o órgão, ó, lá no trecho tal, dei vaga para a ambulância passar. Sim. E eu acho que tirou a foto da minha placa. Então, eu estou comunicando aqui, porque se chegar alguma notificação, eu já estou aqui praticamente me defendendo, né? Uma antecipação. Então, o certo é o órgão de trânsito, ele protocolar aquela sua causa ali, aquela sua demanda. Sim. Certo? Para você se precaver de uma futura notificação que vier a chegar. Certo? Então, nesse caso aí, fazer um comunicado. E tem como saber, né? Porque bate a data e o horário também, que é uma ambulância. Exatamente. Passou, né? Se a pessoa passar por isso, é bom logo anotar a data, o horário e o trecho. Pronto. Porque se chegar, você já está praticamente com uma pré-defesa já. Certo? Xuxo, tem um dadozinho naquela... Agora, preste atenção nesse dado que eu vou informar aqui. Ó. Nessa notificação, tem duas informações lá que são as seguintes. Tem o número do equipamento, o equipamento da fiscalização, que é o número do fotossensor, o número de identificação dele, o número de série, tá lá, número de série. E tem a data de verificação do aparelho, certo? Sim. Então, muitos chegam com a data vencida do teste. Então, aí é onde cabe a defesa para o condutor. E qual é o prazo para fazer a aferição desse aparelho? Então, na resolução do CONTRAN, pessoal, da 798, então ela diz o seguinte, que a cada 12 meses, esse aparelho deve passar por um ensaio. Então, não sei se você já viu, a avenida é interditada e um carro lá da empresa, ele fica fazendo os testes. Passando, volta, isso, vai e volta. Isso ali é para aferir o aparelho. Então, de 12 em 12 meses tem que ser feito esse teste aí. Sim. Certo? Então, tem muitas vezes que chega uma infração que está com 2 ou 3 anos já de vencida o teste, e mesmo assim ainda continua enviando. Que eu acho um erro da empresa, né? Então, é bom ficar observado nesse dado aí, porque você pode fazer o seu recurso justamente nisso aí. Aí tem um site, pessoal, preste atenção nesse site aqui, ó, PSIE, Portal de Serviço do Inmetro nos Estados. Então lá tem um campozinho lá que você pode consultar a validade de qualquer aparelho do Brasil. Se você tiver o número de série dele e o número do aparelho, então você coloca lá e você vê como é que está a situação da aferição desse aparelho. Certo? Então às vezes o pessoal que é motorista profissional, que viaja muito e de repente chega uma notificação na casa dele, e ele diz, eu não sei andar esse trecho não andei nesse lugar não. Sim. Então, com aquele númerozinho que vai estar lá na notificação, ele coloca lá no sistema, e de repente está lá, fui lá em Feira de Santana. Aí ele vai lembrar se ele passou lá em Feira de Santana ou não. Beleza? Entendi. Xuxa, deixa eu dar outra informação aqui, que isso aqui é que eu faço comigo mesmo, mas eu sempre faço. Toda vez que eu abasteço o meu veículo, eu peço a nota ao frentista e eu peço para colocar a placa do veículo na nota, e ele coloca. Isso ali pode servir para qualquer pessoa. Para quê? Só o que chega é multa de outros estados se a pessoa nem ter ido lá daquele estado. Um exemplo, eu já vi multa aqui de um cara com uma motinha sambada, cansada, e a multa lá de São Paulo. Dizendo que ele está lá na avenida lá Paulista, fazendo coisa errada. Ele disse que essa moto não bota nem na esquina ali. Eu digo, pronto, ó, é para isso aí que serve. Né, exatamente, é para isso aí que serve. É para isso aí que serve uma nota fiscal dessa que eu disse. Muito bom. Porque naquele momento você está no posto abastecendo. De repente aparece uma multa lá de São Paulo. Então ali, com certeza ali é um recurso ganho para você. Verdade. Certo? Meu amigo Teones, pai de Cício, Cício, dê um bom dia, Cício. Bom dia, meu povo. Ó, pessoal, deixa eu dar uma dica aqui a vocês. Use o capacete sempre, na cabeça, certo? Na cabeça, porque se você usar no cotovelo, a dor de cabeça é grande depois, certo? Valeu, Xuxa! Abraço, Teones! Eita, agora são 8 horas e 47 minutos, 8h47.